No episódio anterior, você viu que na Europa do século XI houve uma revolução agrícola que causou um boom populacional. Pessoas saíram do campo e foram para a cidade. Neste episódio, você vai ver como foi o renascimento urbano e comercial. Te explico em menos de 5 minutos. História rápida. Como estava sobrando alimentos, o comércio voltou a acontecer em grande quantidade. As pessoas saíram do campo e foram para a cidade. Esse foi o chamado renascimento urbano e comercial. As coisas não eram desse jeito desde o século V, quando foi a queda do Império Romano. Das cidades de Gênova e Veneza saíam navios de comerciantes para o Oriente Médio. Lá, os comerciantes genoveses e venezianos compravam grandes quantidades de perfumes, sedas e temperos, que os comerciantes árabes traziam da China e da Índia. Em suas cidades, eles revendiam esses produtos para outros comerciantes de diversos lugares da Europa. Esses comerciantes vendiam em várias cidades e assim, finalmente, o produto chegava ao consumidor final. No século XI, começaram a surgir feiras em volta dos castelos e em encruzilhadas. Com o tempo, os feirantes construíram casas de 2 andares. O andar de baixo se tornou uma loja e o de cima a sua residência. Surgiu assim um bairro novo. Esses bairros de comerciantes foram chamados de burgos e seus moradores de burgueses. Formou-se assim uma nova classe chamada de burguesia. Os comerciantes de uma cidade se organizavam em guildas ou corporações de ofício. Por exemplo, a Corporação dos Sapateiros da cidade de Frankfurt. Quando alguém queria ser sapateiro em Frankfurt, primeiro tinha que passar um tempo como aprendiz, para depois passar em um teste e se tornar um mestre sapateiro e abrir sua própria loja de sapatos. A corporação zelava por uma qualidade mínima que todos deveriam seguir, porque não queriam que ninguém que comprasse um sapato em Frankfurt saísse por aí dizendo que os sapateiros de Frankfurt não são bons. As corporações tinham também uma espécie de seguridade social. Quando um artesão não podia trabalhar em razão de alguma doença, a corporação arrecadava dinheiro entre seus associados e doava para o doente ter como sobreviver. Os burgos ficavam dentro de feudos e, por isso, os burgueses deveriam pagar impostos e trabalhar alguns dias da semana para os senhores feudais. E isso estava atrapalhando os burgueses nos seus negócios. Para se livrar dessas obrigações, os comerciantes da cidade se reuniam, juntavam uma grande quantidade de dinheiro e pediam ao sucerano da região que assinassem a Carta de Foral. Se ele não aceitasse, os suceranos usavam o dinheiro para contratar mercenários para obrigar o senhor feudal a assinar. Com a Carta de Foral, os comerciantes podiam escolher entre eles alguém para ser juiz, alguém para fazer o papel de prefeito, faziam suas próprias leis, cobravam seus próprios impostos e ficaram muito mais independentes. A concentração de uma grande quantidade de pessoas no mesmo lugar, a necessidade de funcionários qualificados para administrar a cidade e o contato com a cultura oriental foram a receita perfeita para o surgimento das primeiras universidades, como, por exemplo, a de Bolonha, de Oxford e de Paris, com os cursos de Direito, Medicina e Teologia. A presença desses cursos atraiu ainda mais pessoas para essas cidades que queriam estudar. As pessoas foram construindo suas casas e lojas nas cidades sem nenhum planejamento. Acabaram surgindo ruas tortas e estreitas, e nem mesmo o ar circulava direito. As cidades medievais não tinham saneamento básico, as pessoas também não tinham educação. Restos de comida e o conteúdo de pinicos eram jogados pelas janelas nas ruas. Isso atraía ratos e baratas e as ruas eram muito mal cheirosas. Esse ambiente era perfeito para a propagação de doenças como, por exemplo, a peste negra. Mas isso vai ficar para outro episódio. O canal História Rápida tem conteúdo sobre todos os períodos históricos. Aproveite que está aqui e assista mais um. Te vejo lá.